Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem acompanhado o nosso canal. Hoje estaremos falando de um assunto importante, pertinente, na intenção de ajudar você ou alguém próximo a você que está precisando uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo na sua vida. A vida não é só de correção e de exortação, né? Não. O ser humano precisa de ouvir uma palavra também de ânimo, porque talvez ele está no caminho certo, mas, desculpa, eu estou com a garganta, talvez ele está no caminho certo, mas por algum momento ou outro aconteceu coisas e deixou esse ser humano em uma situação muito triste e desanimadora. Então vou ler para a base, em Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tá bom? Salmos 30, do versículo 5, parte B do versículo. Quer que leia a parte inteira? Davi estava fazendo uma oração a Deus, né? Se você observar, ele diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que ele disse isso? Porque ele já tinha passado por muitas situações em que ele mesmo provocou como homem. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos, nós temos que ser sinceros. Boa parte dos problemas que enfrentamos somos nós que provocamos. Ponto. O primeiro ponto para nós podermos resolver os nossos problemas é saber que boa parte deles, eles chegam porque nós provocamos, nós criamos os problemas, descuidamos, não tratamos das causas em tempo antes que os problemas venham. E os problemas vêm. Outros sim, se os problemas sobrevêm na nossa vida, também eles sobrevêm por outros fatores, né? Pelo nosso convívio onde estamos, o local onde estamos vivendo, a família onde estamos, o nosso contexto histórico, tudo isso influencia no nosso desempenho na vida, em tudo. Então, haverá pessoas que elas sobressairão melhor do que as outras. E haverá pessoas que terão dificuldade de se sobressair, mas se sobressairão. De vencer na vida, né? Então existe todo um contexto, uma interpretação em cima de uma pessoa que vai fazer com que essa pessoa cresça, prospere e seja abençoada. Davi foi um homem muito abençoado, ele foi rei. Dá para você entender isso? Quem era Davi antes de ser rei? Ele era um camponês, cuidava de ovelhas. Você veja bem, um homem que cuidava de ovelhas agora é rei. Ele tinha boas qualidades, mas em algum momento da vida ele vacilou. E o seu tropeço, ele prejudicou toda uma geração da parte dele. Então Davi, ele reconhecia que ele errou. Por isso que ele já começa ali falando que a ira do Senhor dura só uma noite, ou seja, dura só um momento. E que o seu favor é vida. Ele está dizendo aqui, no seu favor está a vida, ou seja, Davi está dizendo, talvez eu não estou bem para te agradar, Senhor, mas a sua ira dura uma noite. Se voltarmos atrás do Salmo, o que ele está dizendo aqui?
como começa esse salmo? Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me em vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade. Aqui ele estava alegre. Aí quando chega aqui no verso 5, ele diz, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Houve um momento que esse homem, ele foi perseguido pelos seus inimigos, desacreditado pelas pessoas, perseguido até pelo próprio rei Saul, da qual ele foi sucessor. Só que Davi, ele passou um período bem, era um menino inocente, não tinha maldades, mas o poder chegou a ele. E esse poder chegando a ele, ele fez muitas coisas que não deveria ter feito, que acabou colocando em risco a aliança que Deus tinha feito com ele. Por um momento, Davi achou que Deus já tinha cancelado essa aliança. Não é assim que acontece na nossa vida? Talvez você que está ouvindo assistindo esse vídeo, você deve estar passando por algum momento difícil. Eu só quero dizer para você que um momento difícil da nossa vida, ele tem prazo para sair. O que não pode acontecer quando estamos vivendo um momento difícil, crítico da nossa vida, é desanimar de nós mesmos. Nós temos que acreditar em alguma forma em nós mesmos. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida, de descrédito. Eu já passei por situações difíceis. Por isso, eu tenho essa vontade de colocar para você que é possível, sim, o homem chegar num estado de vida, em um estado de tranquilidade, né? Às vezes você não tem nenhum poder, né, para impor nada. Em tudo. As pessoas olham para você e desacreditam de você, não vê potencial em você. Pode haver isso. Pessoas que não vê potencial em você. Quando Deus chega para Gideão, o anjo do Senhor chega para Gideão e fala assim: Deus é contigo, varão valoroso. Gideão falou assim: não, eu sou o mais pobre de Israel. A minha família é uma das famílias mais pobres de Israel. Então, Gideão não estava acreditando naquela fala de que o Todo-Poderoso estava tecendo a ele um elogio. E Gideão, em meio às lutas e provações, ele não encruzou os seus braços. Ele foi procurar uma saída. Davi também é um dos homens que ele não desistiu de lutar. Ele teve em alguns momentos da vida em desvantagem. Alguns momentos da vida de Davi, ele esteve em desvantagem. Até o próprio filho dele foi o seu inimigo, Absalão. Absalão fez uma rebelião contra o rei Davi, contra o seu próprio pai. Então esse homem sofreu isso. Ele foi perseguido por Saul, caçado por Saul, mas Deus não permitiu que Saul o matasse. Enfrentou vários inimigos,
E um dos inimigos mais difíceis que Davi enfrentou foi o seu próprio filho, Absalão. Quem sabe você está passando por um problema que talvez ele originou-se dentro de casa. Quem sabe você consegue ser uma pessoa proativa, uma pessoa produtiva, uma pessoa empenhada, trabalhadora, lutadora, mas quando você chega em casa, você não consegue ter a harmonia que você gostaria de ter em casa, que é o lugar. Desculpa, tá frio, estão em 15 graus, certo? Talvez você está durante o dia no seu trabalho e você está dizendo, poxa vida, eu gostaria de chegar em casa e que as coisas fossem dessa forma. A gente realmente, você fica preocupado. Né? Há casas que as batalhas são essas batalhas. Uma dificuldade no relacionamento. Uma dificuldade de se compreender um ao outro. E às vezes os problemas são financeiros. Né? Um problema financeiro. E quando a pessoa está com problema financeiro, às vezes ele está desempregado, sem condições para pagar o aluguel, a compra do mês. Né? Você imagina bem, e quando um homem está nessa situação, o turbilhão de coisas que passa na cabeça desse homem, ou dessa mulher. Então a vida, quando Davi fala assim, ele exalta o nome do Senhor e diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, porque ele já tinha experimentado essas coisas. Ele já tinha experimentado muitas situações negativas e Deus os socorreu. E quando a gente está com problema, e falo com propriedade, porque eu já vivi muitos problemas, muitos deles financeiros, quando a gente está com problema, a mente da gente não descansa, a gente fica preocupado. Mas chega um momento da nossa vida, nós vamos lutando, um pouco ali, um pouco lá, e vamos batalhando, pedindo a Deus sabedoria, e Deus vai dando a sabedoria que a gente precisa para a gente poder sobressair. Quem sabe você está passando por um momento difícil na sua vida, em todos os aspectos. Quem sabe o seu problema é financeiro, ou seu problema é de relacionamento entre você e sua esposa, entre a esposa e o esposo, entre filhos e pais. Quem sabe você está desempregado agora. Quem sabe você tem um filho preso nas prisões agora. Quem sabe você tem um filho ou um membro da sua família no hospital ou está enfermo agora. Então, N situações. Quem sabe você entrou num projeto, ele não deu certo até agora. Ele não fluiu até agora. E você está abatido. E quando nós estamos abatidos, nós estamos numa situação ruim, toda negatividade também vem ao nosso encontro. Não somos totalmente acreditados. Perdemos o crédito. Perdemos, né? E quando uma pessoa está nesse estado, até para ela falar é difícil. Tudo que ela pensa é difícil. Porque ela não vê esperança ao seu redor. Mas a esperança está em Deus. O socorro para esta vida que está passando por isso está em Deus. O que nós precisamos quando estamos diante de problemas agudos e difíceis, seja ele de qual for a ordem, nós precisamos não perder a cabeça. Você precisa, em momentos de crise, ter a cabeça no lugar, o controle da situação. Aí você vai dizer, mas eu não tenho nada para controlar. Mas você precisa controlar essa situação.
É difícil você passar por vergonha, por vexame, coisas que você não projetou na sua vida estão acontecendo. É aquela parábola do trigo e do joio, em que o trigo foi plantado, mas enquanto os homens dormiram e descansaram, veio o inimigo e semeou o joio. Tudo aquilo que você não queria foi colocado na sua lavoura, para atrapalhar a sua vida, para poder atrasar a sua vida. Mas isso não quer dizer que está tudo perdido para você. Vai haver dias que você, no momento, quem sabe, você está até vivendo isso, você está chorando aí. Você não vê a solução. E o duro da vida é quando você visualiza pela fé a solução, mas ela não materializa. Aí a parte pior. Lá no livro de primeira carta, primeira epístola de Pedro, diz, capítulo 5, diz, nós precisamos ser sóbrio, né? Ter um controle de situação, né? Estava indo tudo bem, de repente, quando você entra em descrédito, vamos supor, um empresário, por exemplo, que tem a sua empresa, tudo funcionando certinho, de repente vem uma crise, esse empresário agora está com dívidas elevadas, os funcionários para serem pagos, procura um crédito, não consegue, ele quer resolver, não consegue. Agora você imagina bem o tamanho do peso sobre a vida desse empresário. Empréstimo não vai conseguir, o cheque especial deu problema. Pensa bem. Agora o filho estava na escola particular, tem que tirar. A família tinha plano de saúde, o plano tem que ser cortado, tem que ir para o SUS. Chega na fila do SUS, as pessoas olham para você ou para a pessoa e dizem, não é aqui o lugar dele. Né? Porque não entenderam a luta que essa pessoa está passando. Certo? É nesse momento que esse empresário, dono dessa empresa, tá? Precisa ter cabeça no lugar, porque ele tem uma família. Quantos se suicidaram aí? Porque não queriam ver sua família sofrer. Isso é ruim. Então, o choro pode durar uma noite. Quando a dificuldade vier, você não perde a cabeça, não deve perder a cabeça. Você deve manter a cabeça no lugar. E eu falei do empresário, N coisas acontecem. Está empregado, ele tem empresa, está tudo funcionando. Daqui a pouco a esposa, os filhos ficam tudo tristes, jururu. E o pai de família vendo isso fica triste de uma maneira aguda. E se não tiver cuidado, um desses pode vir a cabo ou se suicidar. Não é bom se suicidar, porque quem dá a vida é Deus e Deus não aceita esse tipo de situação. A pessoa matar a si mesmo, buscar a própria morte. Devemos encarar a situação de frente. Se você que é o esteio da sua casa, você não deve retroceder. Você deve orar a Deus para que Deus te dê uma luz no meio do caminho. E Ele dá. Talvez a mudança que Deus vai fazer na sua vida, nos seus negócios, é uma mudança que pode talvez você perder aquela potência que você tinha. Você vai ficar com um patrimônio menor, mas vai ter todas as suas prerrogativas de volta, a alegria da sua família. E Deus restabelece tudo novamente. Dá uma lida no livro de Jó. Lá nos últimos capítulos, o que aconteceu com Jó? Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Mas não foi da noite para o dia. Foi dentro do tempo. Você tem uma pessoa empregada, de repente ela perde o seu emprego. Acaba o seguro-desemprego. Acaba o dinheiro que recebeu. Vem as contas.
o emprego não chega. E nesse atual sistema que nós vivemos, nenhum homem e mulher tem garantia de emprego. Porque se der um colapso na economia, em qualquer lugar no mundo, pode nos afetar aqui. A economia não é a economia e o estado de normalidade de uma nação não é um compromisso exclusivo de um governo. É um compromisso de toda a nação. Está entendendo? Então, quando alguém tira vantagem de um e de outro, lá na frente, essa vantagem que alguém tirou aqui, ela vai faltar para uma família, ela vai faltar para uma empresa, ela vai faltar para milhares de empregados que estão trabalhando. Então, viver sobre vantagens, tirando vantagem de situações, de negócios, de obras, viver sobre essas vantagens, uma hora a casa cai. Porque quando eu tiro de alguém, são várias pessoas que contribuíram com seus impostos ali. Suado, doído. Agora vai alguém fazer um negócio com alguma obra pública, alguma coisa, e ali tira vantagem. Quando se tira vantagem, encarece a obra. Quando encarece a obra, quem paga é o trabalhador sofredor. E quando esse volume alto sai, ele falta lá na frente. E assim é a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado. Quem sabe você está vivendo um momento desse, se você é empresário, se você é um empregado de empresa, está desempregado, é um profissional excelente. Quem sabe você está passando um problema de relacionamento conjugal, e que você desenha, olha assim, desenha a sua família, uma família bonita, alegre, vitoriosa, que você gostaria da companhia da sua esposa para te ajudar a vocês construírem o lar de vocês, ter os filhos em volta de vocês, conforme Salmo 128. É o desejo de muito homem, de muita mulher. Existem pessoas que não têm compromisso com a vida no mundo? Existe, mas a maior parte dela, esmagadora, são pessoas que querem que a sua vida seja feliz. Mas no momento, quem sabe, você não está vivendo essa felicidade. Isso não quer dizer que é o fim para você. Isso não quer dizer que você não vai conseguir chegar. Você nunca deve viver querendo ter o brilho do outro. Viva, mesmo que o seu brilho seja de uma estrela pequenininha, amém. Deus te dará a vitória. E quando a gente está assim, a gente vê as pessoas indo, prosperando, a gente fala assim, poxa vida, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou te dizendo, Davi foi um grande homem. Esse homem que foi um grande homem, mas foi um homem que passou por muitas situações adversas. Tá certo? Saiu lá do campo. Foi consagrado rei, ele não assumiu o reino, o trono. Naqueles mesmos dias, ele levou 20 anos para assumir o trono. Saul estava em combate, estava em guerra. Israel estava perdendo muitas guerras. E quando Davi está na idade certinha para assumir, Davi assume o exército, né? Porque Saul gostou dele, e começou a vencer os inimigos que estavam subjugando a nação de Israel. Mas Davi também, com isso, um homem guerreiro, um homem batalhador, um homem que Deus estava com ele, teve momentos da vida dele que ele fez coisas que não deveria ter feito. Que não cabe aqui nesse tempo agora para falar por causa do espaço que tenho. Depois, numa hora, a gente vai separar um tempo para falar sobre isso. Mas quero falar dos momentos tristes de Davi. Aqui ele estava louvando a Deus, provavelmente ele tinha recebido de Deus uma vitória, né? E ele começa a adorar a Deus, ó. Ele ama a justiça e o juízo, falando de Deus, Davi. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele.
pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouro. Né? Davi estava louvando a Deus aqui, porque mesmo que ele passou por um momento de tormenta, Deus abençoou ele no tempo oportuno que ele precisava. Quem sabe você tem deitado muitas noites e não tem conseguido dormir. Quem sabe você está vivendo esses dias de dilema na sua vida. Tristezas, angústias, dificuldades. Quem sabe você está passando por isso. Quem sabe você não consegue se alegrar um pouco. Você perdeu o ânimo. Mas eu te aconselho nesta palavra que estou dizendo a você. Eu te aconselho, erga a tua cabeça. Erga a tua cabeça. Você ainda tem condições de dar a volta por cima. Deus será contigo, Deus é contigo. O que você precisa fazer é entregar nas mãos de Deus todos os seus problemas, a sua atual condição. Mas também você deve buscar a sabedoria de Deus. Senhor, me abençoa, me dê sabedoria para tomar as decisões certas. Porque tomar uma decisão para viver 5, 6 dias, ou 30 dias, ou um ano bem, depois os outros anos em infelicidade, não. Deus não faz isso. Deus quer te abençoar para você que tenha uma bênção permanente. Essa é a parte gostosa da vida. Tá certo? Uma coisa eu sempre digo. Se você está vivendo um problema, você precisa administrar esses problemas dentro da sua mente. Certo? Administrar eles. Estar preocupado com o problema, mas pensar em soluções. Você pode estar preocupado, todos nós, eu também tenho problemas, não tão agudos assim, já tive muitas dificuldades, certo? Mas Deus, Ele me abençoou, me deu aquilo que eu precisava, e ainda está construindo na minha vida tudo aquilo que eu pedi a Ele, está certo? Então, não pense que está tudo terminado. Tá certo? Eu irei fazer uma oração para você, para que Deus te dê a graça e você confie no Senhor. Tá bom? Estou fazendo esse trabalho porque eu quero o bem de vocês. O bem daquele que está sofrendo também. Eu vou orar e você coloque diante de Deus seu pensamento. Com fé, muita fé, toda a sua fé, você deposita diante de Deus e coloque ali a sua causa, e Deus te dará a vitória que você precisa. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu oro a Ti nesse momento. Eu não sei, Pai, o que essa vida está passando, mas Tu tens, ó Pai querido, o poder de saber que Tu vê todas as coisas. Eu quero orar agora, Pai. Pai, se esta pessoa, seja homem ou mulher, está passando por uma provação, uma dificuldade muito, muito ruim na sua vida, em que ele está numa tristeza profunda, quem sabe, meu Deus, seja qual for a ordem que está impedindo este homem, essa mulher de sair dessa situação, na autoridade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora todo mal, todo encantamento, toda obra de bruxaria, toda feitiçaria, todo mal feito contra esta vida, contra a família dessas pessoas, seja desfeita, Senhor, pelo Teu poder, porque Tu és tremendo, Tu és eterno. Dá saúde, ó Pai, a esta pessoa, ou um membro da família desta pessoa. Dá condições dessa pessoa, ó Pai, ter o seu emprego. Dá condições, ó Pai, deste empresário ter o seu negócio retomado e os seus empregados e o seu negócio fluir bem. Senhor, esta família que está passando por problemas, por situações adversas e ruins, Pai, eu entrego esta família nas Tuas mãos, que o inimigo seja abatido e o Teu poder, ó Pai, seja evidenciado e a vitória
vitória chega nesta família, nesta vida, nesta moça, nesse rapaz, neste jovem, e todo mal cai por terra, em nome de Jesus. Amém. Confie em Deus e Deus te dará a vitória que você precisa. A gente volta a conversar no próximo vídeo.